Olá, gente, tudo bem com vocês? Vocês estão no canal Gibifloras da Carol, da minha coleção para a sua. Como vocês estão? Aqui em Afonso Cláudio, né? No distrito de São Francisco, é onde eu moro, zona rural. Tem chovido, graças a Deus, essa semana. Essa noite choveu a noite toda. Hoje estou gravando esse vídeo aqui para vocês na quarta-feira, Hoje é dia 3, se eu não me engano. Não, 4. Dia 4 de dezembro. Já tá aí acabando o ano, né, gente? Praticamente já aí poucos dias aí para encerrar o ano. E graças a Deus tem chovido bastante aqui, chuvinha mansa, abençoada. As plantas que estão lá no tempo estão sendo guerreiras mesmo, porque ó, estão tomando toda essa chuvona aí, graças a Deus. E penso no tanto que essas plantas estão crescendo, estão ficando lindas, aquelas que eu plantei lá nas bacionas ali com vocês no vídeo passado. Já cresceram, vocês viram o tamanho que aquelas plantas estão. Tão lindíssimas. E aqui, gente, hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui, ó, plantando essas mudinhas aqui, que eu deixei enraizar nas bandejas. São mudas retiradas dos tronquinhos e são mudas de venda, né? Já é a produção aqui, ó, que vai ser para vendas do ano que vem. Aí lá na primeira temporada aí, na hora que a gente já for colocar os primeiros álbuns, né? Já vão ser essas mudas lindas aqui, ó, todas nas bandejinhas enraizando. E agora tá na hora de replantá-las pro potinho 11, gente, para elas acabarem de crescer com mais força, né? Porque eu tenho optado agora, gente, por deixar enraizar primeiro nas bandejas, tá? É uma experiência que eu fiz, que eu gostei, achei que valeu a pena, porque não atrasa o enraizamento. Ela enraiza com mais força, com mais rapidez, e depois que você replanta para o potinho 11, ela já está enraizada, praticamente pega, e ela só vai se formar um pouquinho maior, entendeu? Que aí já fica no ponto de venda, a planta fica, não sente. Aí você pode tirar mudinhas menores dos troncos e colocar aqui. Não precisa esperar crescer demais, porque aqui ela se desenvolve muito rápido. Vocês já viram aquele ditado, né? Unidas, né? Elas plantadas juntinhas, né? Uma do ladinho da outra, faz toda a diferença. Elas juntas faz toda a diferença, né? Então, assim, que ninguém caminha sozinho, né? Ninguém caminha sozinho. Sempre a união faz a força. Esse que é o ditado. A união faz a força. Então, é isso aí que eu percebi quando eu planto elas aqui. Primeiro enraizando juntinhas na bandeja. Eu percebi que a força delas crescendo juntas aqui é muito diferente do que você plantar ela no potinho individual já, quando você tira ela do tronquinho. Então, é uma experiência que eu tive e tô compartilhando aí com vocês, tá bom? Vamos plantar junto? E aí, agora a gente passa elas pro potinho de isopor, né? Para elas acabarem de crescer lindamente. Aí, algumas, gente, enraizam muito mais rápido do que as outras também, né? Eu coloco todas aqui, gente, as que eu vou tirando de tronquinho, né? As de nome, as mais comuns, as grandes, as pequenas, ó, tá vendo? A mahogany não tá tão grandona, mas olha o tanto de raiz que já tá. Então, assim, essa planta aqui, se eu tivesse tirado ela desse tamanhozinho do tronco e plantado separadamente aqui, com certeza ela não ia ter esse tanto de raízes já. E então, é uma planta que ia atrasar. Aqui ela só vai crescer, porque raiz ela já tem, né? Então, gente, é isso que eu percebi quando eu fiz essa experiência. No começo, gente, logo no início, eu tirava todas essas mudinhas aqui e plantava elas, já passava pro potinho 11, tá? Eu não plantava elas assim na bandeja. Mas aí eu percebia que algumas mudinhas muito pequenas que eu tirava, elas sentiam muito e algumas até secavam assim antes de dar raiz. E aí eu fiz uma experiência, até mesmo com as mudas, as plantas que eu corto, as minhas matrizes, né? As minhas matrizes de produção, que às vezes eu corto matriz pequenininha no pote 11 mesmo, já para produzir. Então, aquelas matrizes eu colocava também já enraizar as cabecinhas dela
em bandejas maiores, assim também, eu percebia que elas enraizaram muito bem, elas não sentiam muito. E aí foi isso que eu fiz agora com as mudinhas, né? E eu acho que super valeu a pena, sabe? Dá mais trabalho? Dá, gente, com certeza, né? Você tirar do tronco, botar tudo aqui na bandeja. Depois você tem o trabalho de vir e replantar, né? Às vezes você plantando já logo no pote 11, você já adianta aí esse processo. Mas, porém, o resultado não é tão gratificante assim como está sendo assim de você replantar, entendeu? Gente, e tudo dá trabalho, né? Tudo dá trabalho. Se você mexer com plantas, dá trabalho. Você sempre tem que estar replantando, você sempre tem que estar cortando, né? Então você acha que às vezes você vai plantar uma planta, vai ficar a vida inteira lá bonita lá naquele pote? Não vai não, ela vai te dar trabalho de você replantar, de você perceber que ela precisa de corte. Então tudo é um processo, gente, de cuidado e dedicação. Então, eu que trabalho com isso, a gente tem que procurar ver o que é mais vantagem, o que é mais rápido, que a gente consegue produzir mais, né? Minha intenção aqui, com essas mudinhas aqui, é que elas cresçam mais rápido, que eu consiga produzir mais quantidade. Então, para que eu não vou querer, né, fazer esse processo? Mesmo que ele me demanda mais trabalho, mas é o que vale a pena. Então, a gente tem que sempre estar renovando aí, às vezes, a nossa maneira, tá, gente, de plantar. A gente, vira e mexe, a gente muda alguma coisa no nosso cultivo. Vocês aí também já perceberam isso? Né? Eu, quando comecei há 5 anos atrás, gente, tendo as minhas matrizes, comecei comprando algumas plantas, mesmo só para coleção. Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com as plantas hoje, né? Há 5 anos atrás, a minha intenção era conseguir ter plantas bonitas, conseguir cultivar. Então, às vezes, como que mudou, gente, o meu jeito daquela época para hoje, né? Como que mudou o meu cultivo, a maneira que eu plantava, a maneira como que eu via as plantas naquela época era muito diferente do que hoje eu percebo, né? E eu vejo e eu lido com elas. Então, na vida da gente é sempre assim. Tem muitas mudanças, não é o que você vai fazer, vamos supor, talvez o que deu certo para você há 2 anos atrás, hoje pode ser que não dá mais. Você tem que sempre estar mudando, renovando, né, modificando. A gente não pode ter medo também da mudança, né, gente, ó. A gente não pode ter medo, vamos supor, eu faço assim a vida inteira e deu certo, tá? Mas pode ser que uma hora você vai perceber que daquele jeito não vai dar certo mais. Você tem que fazer uma adaptação diferente, ou você vai ter que estar mudando até mesmo a sua terra, o seu substrato, né? Principalmente, gente, o tanto de substrato que eu já troquei na minha vida, no início do meu cultivo, sabe? Até hoje. E hoje, graças a Deus, já tem um bom tempo que eu uso essa mesma terra que vocês já conhecem, né? Que eu sempre falo com vocês aí, que é a terra vermelha, a terra da lavoura, com esterco e carvão. Então, há 5 anos atrás, quando eu comecei, Deus me livre se eu plantasse nessa terra vermelha. Eu acho que ter perdido todas as minhas plantas, porque na época que a gente começa, a gente tem aquela coisa que o substrato tem que ser soltinho, tem que ser drenável, tem que ter muita perlita, tem que ter muita, sabe, aqueles substratos comprados, né? A gente tinha essa ideia de que aquele substrato comprado, já preparado, que as nossas plantas só iam ficar bonitas com aquele substrato. E foi isso que eu comecei. Quando eu comecei, eu usava assim esses substratos comprados, né?
E por um tempo até dava até certo, gente, né? Mas depois ia aparecendo as pragas, ia aparecendo uma coisa e outra, a gente não sabia o que que era. Então, assim, eu mudei muito desde aquela época até hoje. E hoje, o meu substrato é o mais simples possível, que vocês sabem, é barato. É terra aqui do meu quintal, da minha lavoura, igual eu sempre mostro para vocês. E a munha de carvão e o esterco. Então, tudo isso, gente, praticamente eu tenho aqui, vamos colocar assim, custo zero, né? Custo zero para mim. E quanto eu já gastei, gente, com substrato caro. Nossa, ainda mais aqui porque na minha cidade não tinha para comprar perlita, né? Sempre eu tinha que pedir na internet. O frete era um absurdo para eles mandarem. Aí eu acabava de pedir um tanto por mês, daí a pouco, gente, eu já precisava pedir de novo. Então, assim, não dava para nada. E as plantas, sabe? Quando você vai adaptando, elas vão acostumando com o jeito do seu cultivo e ficam muito mais bonitas da forma que você adapta elas, né? Então, assim, mudei muito o meu jeito de cultivar de 5 anos atrás para hoje, tá? Eu não falo com vocês que não dá certo um substrato com casca de arroz, com perlita, claro que dá, gente. Mas eu falo assim, para a realidade que a gente vai tendo, hoje, o tanto de planta que eu tenho aqui e no meu jardim também, é inviável eu ter esse tipo de substrato, né? É inviável. Então, o que que acontece, né? A gente vai adaptando, a gente vai mudando, é isso que eu falei. A gente tem que ter algumas mudanças quando a gente percebe que daquele jeito não dá mais. É isso que eu falo, né? A gente sempre vai mudando o jeito de cultivo. E às vezes a gente vai acertando, né, com isso. Então, a vida da gente é dessa forma. Por isso que hoje eu planto elas aqui na bandejinha, depois eu já replanto para o pote 11, mesmo que me dá um pouquinho mais de trabalho, mas é o jeito que eu percebo que elas estão mais rápido se desenvolvendo, e para mim isso é mais vantagem hoje, porque eu trabalho com as plantas, né? Eu tenho uma produção aqui, então eu preciso que elas se desenvolvam rápido. Senão eu não dou conta, né, gente, de pôr para vender para vocês, porque como vocês sabem, eu não compro mudinhas, deixo enraizar e depois vendo para vocês. São a minha produção mesmo aqui, são as mudas que eu tiro das minhas matrizes que eu tenho que estar sacrificando e cortando, né? Então, todo mês, o que que eu faço? Eu pego um pouco de matrizes, aquelas que eu percebo que precisam de cortar primeiro, eu corto todo mês, principalmente na lua cheia, que eu gosto de cortar, já até falei com vocês, eu acho que os troncos, eles se desenvolvem mais quando a gente corta na lua cheia. Vou todo mês, pego um tanto de matrizes e corto, para todo mês eu estar com troncos renovando a produção, né? Então, a minha produção é isso aí, é basicamente isso aí, é as minhas plantas, as minhas matrizes, que eu consigo fazer mudas, né? E é isso que eu faço, gente. Há 5 anos atrás, quando eu comecei, eu não imaginava que eu ia hoje trabalhar com as plantas. E graças a Deus, gente, tudo foi acontecendo assim da melhor forma. Eu fui aprendendo, né? Porque eu não sabia cultivar. Quando eu comecei adquirindo plantas, gente, como eu falei, eu comecei adquirindo porque eu achava lindo, eu gostava de ter as plantas, né? Mas eu não cortava planta porque eu tinha medo, não cortava para produzir porque eu tinha medo, então eu comprava uma plantinha, plantava ela lá e deixava ela mais de ano assim, sem mexer nela, sem nem ver as raízes nem nada. Então assim, muitas morriam, né? E eu perdi muita planta no início por conta disso, porque eu tinha medo de cortar, eu tinha medo de replantar. Eu achava que se eu plantasse elas lá,
elas iam multiplicar assim sozinhas. Elas iam encher o vaso assim em volta de mudinhas sem eu precisar de fazer nada. Sem eu precisar de ir lá, sabe, tirar as folhas de baixo, então, para elas crescerem em volta, ou então sem precisar de cortar, né? Como assim? Como se fosse um comodismo, né? Quando eu comecei, eu achei que as plantas sozinhas elas iam se renovar sem a gente ter trabalho, né? Eu acho que a maioria da gente, quando começa o cultivo, sem saber de nada, igual eu comecei do zero, assim, sem ter experiência nenhuma em plantio, em nada, eu comecei assim, pensando dessa forma, né? Mas o que que acontece? Com o tempo, elas mesmas vão nos ensinando a não ter medo, de renovar, não ter medo de mudar, não ter medo, né? E que com isso, a gente fazendo isso com elas, elas se multiplicam e elas ficam lindas. Então, assim, nossa, quanto que eu já aprendi nessa caminhada com as plantas, gente. Quanto que eu já aprendi. Então, assim, hoje eu sou muito feliz com isso que eu faço, muito mesmo. Porque eu gosto de mexer com elas, né? Assim como eu comecei sendo como se fosse um hobby para mim, né? Queria ter as plantas bonitas, aprender a cultivar. Comecei assim e hoje eu, graças a Deus, eu posso trabalhar com isso, né? Mas para isso foi um longo processo, né, gente? Como eu falei, de aprendizado, né? De paciência. Nossa, muitas vezes eu pensei em desistir quando eu via que, tipo assim, eu plantava uma planta, aí quando elas começaram a pegar as primeiras pragas, né, que a gente ainda não sabia nem o que que era, o que que podia ser, aí eu perdi aquele monte de uma vez, porque eu não sabia como tratar. Quantas vezes eu já pensei em desistir, gente? Nossa, meu marido mesmo via eu triste assim, sabe? Falando, ai meu Deus, nossa, olha o que que aconteceu com essa planta. O que que é isso, meu Deus? Aí ele falava assim, ah, Carol, você não quer vender essas plantas tudo não? Vende isso, acaba com isso, não sei o que, sabe? Falava assim. Porque, tipo assim, ele via que eu queria, mas eu não conseguia fazer elas irem pra frente no começo. Não sabia cultivar. E aí ele vira e mexe, ele falava isso pra mim. Fala, ai, quanto que é esse tanto de planta aí que você tem? Você não quer vender não? Vende isso tudo aí pra alguém e tal. Falava assim, mas, gente, se eu tivesse feito isso, né? Se eu tivesse desistido naquela época, hoje eu não estaria assim, graças a Deus, trabalhando com elas. E tão feliz como eu tô hoje, gente. Então, isso elas ensinam pra gente também, a não desistir, tá? Independente no que você trabalha aí, gente. Independente de qual é o seu trabalho. Tô falando aqui o meu, que é de mexer com as plantas, né? Trabalhar aqui na roça. Eu também ajudo aqui o meu marido, tá, gente? Ó, as coisas que ele precisa fazer aqui na lavoura, né? Ele tem produção de banana e de café. Então, além de eu trabalhar com isso aqui, que é o que eu gosto de fazer aqui na roça, mexer com minhas plantas e vender, eu também ajudo ele na questão de papelada, de nota fiscal, de venda de café, de trabalhar com as pessoas de mexer com as pessoas aqui que trabalham com a gente, né, com café, com banana, de comprar as coisas, de pagar tudo para ele e tal, e ele fica mesmo só ali no plantio também. Então eu também mexo com essa papelada, com essa questão toda e ajudo ele aqui. Ele precisou de uma pessoa para fazer isso para ele aqui. E eu, graças a Deus, podendo trabalhar com ele aqui, também posso conciliar e trabalhar com as minhas plantas. Então, gente, antes, há um ano atrás, eu ainda tinha minhas plantas aqui, mas eu ainda trabalhava em outro setor. Eu trabalhava na rua, em Afonso Cláudio, que é na cidade. Eu trabalhava numa loja, que é até a loja da minha mãe, né? Eu sempre trabalhei com ela na loja, é uma loja de criança. Então, eu sempre administrei para minha mãe essa loja, a minha vida inteira, gente. Desde quando eu casei, que eu vim morar aqui na roça, há 12 anos atrás que eu casei, eu já vim morar aqui na roça, mas eu sempre morava aqui na roça
e ia para a rua trabalhar na loja da minha mãe. Então esse sempre foi o meu trabalho, trabalhar com vendas, mas numa loja, né? E a partir do ano passado que eu montei aqui a minha estufa, eu já tinha minhas plantas, eu já, mesmo sem saber que eu ia sair da loja para trabalhar só com isso aqui, eu já tinha ali, já conseguia fazer algumas mudas no tempo, já tinha, vamos colocar, acho que nem a metade, né? Mas eu tinha bastante matrizes já, mas tudo cultivada no tempo. Ainda não tinha ideia que eu ia vender as mudas, né? Aí o que aconteceu? Veio o tempo aí eu percebi que era isso que eu queria fazer. Aí foi aí que eu montei aqui a minha estufa, saí da loja, deixei meu trabalho lá de muitos anos, né? Sem saber se isso aqui ia dar certo. Mas o que eu fiz? Eu não desisti. Era isso que eu gostava de fazer. Eu chegava em casa, não tinha tempo. Só o final de semana que eu saía da loja que eu vinha fazer mudas, cortar planta. Aí eu olhava o que uma planta tinha, o que a outra não tinha. Então, assim, eu cultivei muitos anos assim, sem tempo, só no final de semana que eu vinha, olhava minhas plantas, que ficava tudo no jardim, né? Porque quando a gente trabalha fora, gente, a gente não tem tempo de estar todo dia olhando as plantas, né? Eu tinha que acordar cedinho e ir para a loja, abrir a loja 8 horas da manhã e só saía às 5h30 na hora que fechava a loja. Então eu chegava em casa, já era de noite, eu tinha minhas coisas em casa para fazer, minha filha. Então pensa bem, a minha vida sempre foi assim, trabalhar dessa forma. E eu percebi que, tipo assim, não era isso que eu queria. E graças a Deus, Deus tocou no meu coração, encaminhou tudo para que tudo desse certo. E hoje, graças a Deus, já tem 1 ano aí com vocês, vendendo as minhas plantas, multiplicando as minhas plantas e vendendo e alegrando muitos jardins aí de vocês. E eu tenho cada dia a maior certeza de que é isso mesmo, que é o que eu gosto de fazer. Não me arrependi de ter saído lá do meu emprego, que era certo, para trabalhar aqui com as minhas plantas, que ainda eu não sabia se ia dar certo, se não ia dar, se eu ia ter clientes, se eu não ia ter. Mas Deus foi encaminhando todas as coisas, né? E eu já tinha aí o meu canal, que vocês já me conheciam, vocês já viam o jeito que eu cultivava minhas plantas. Então, gente, ó, foi tudo se encaixando da melhor forma e eu aprendi isso tudo que eu tô falando para vocês com as plantas e sou muito grata por isso, sabe? E não desistir, tá? Porque não tem preço você trabalhar com o que você ama, com o que você gosta. Então eu acordo hoje 5 horas da manhã, venho para minha estufa para fazer o que precisa ser feito aqui, né? E é o que eu gosto de fazer, gente, é o que eu amo fazer. Então eu sou muito feliz, tá? Muito feliz. Dá trabalho mexer com as plantas? Dá. Claro que dá. Qualquer serviço dá trabalho, né? Qualquer coisa que a gente escolher pra gente fazer na nossa vida, se a gente se dedicar, dá trabalho, mas a gente vê o retorno. Quando a gente faz com amor, a gente vê o retorno, né? Então, gente, é isso. Contei um pouquinho aí de como começou aí o meu cultivo, né? A ideia que eu tinha sobre as plantas, né? Hoje é outra, como eu falei com vocês. Comecei de uma forma assim, só de hobby, de ter, e Deus foi colocando no meu coração assim essa vontade de querer aprender mais, sabe? E de me sentir bem trabalhando com elas, e aprendi muito também vendo vídeos aí no canal. Tem muita gente que eu sigo aí, né, que eu aprendi demais no cultivo com essas pessoas. Assim como eu tenho certeza também de que vocês que veem aí o meu canal também podem aprender alguma coisa com o que eu passo para vocês. Muita gente já fala comigo: ah, Carol, eu gosto tanto do jeito que você ensina, né? Gosto do seu jeito de cultivar, aprendi muita coisa com você. Oh, isso é muito, eu fico muito feliz por isso, gente. Vocês não têm ideia, sabe? Em saber que eu também não sabia nada. Comecei sem saber nada, perdendo tanta planta, sabe? E hoje eu poder também passar de alguma forma para vocês aí, né?
um pouquinho aqui do meu cultivo e como as coisas vão acontecendo, vão se encaminhando, né? E é isso, gente. Antilef. E aí, com vocês? Foi assim também? Vocês começaram assim de uma hora para outra? Ou vocês já falaram assim, não, eu quero mexer com plantas, eu vou comprar umas matrizes, eu vou fazer muda e vou vender? Porque para mim aqui não foi bem assim. Aqui foi assim, muito, assim com muito tempo de plantio aqui, de cultivo, que depois eu fui perceber que era isso que eu queria mesmo para minha vida, de trabalhar com isso, sabe? Porque a gente tem, às vezes, esse comodismo, né? Tipo assim, tá dando certo, eu estou trabalhando ali com esse emprego, tá dando certo, então vamos deixar do jeito que tá bom, né? Mas para mim não tava bom, gente, sabe por quê? Eu não sentia assim totalmente realizada naquilo que eu tava fazendo, porque eu não tinha tempo de ficar com a minha filha, né, trabalhando fora desse jeito. Praticamente eu não tinha tempo de ficar com a minha filha, eu ficava com ela mais nos finais de semana que eu tava em casa, né? Então assim, sabe, eu sentia que não era assim, que eu tava trabalhando, tava tudo muito bom, mas não era aquilo assim que eu queria pra mim. E aí, quando a gente muda, né, quando a gente toma alguma decisão, é difícil, porque a gente toma decisão sem saber se vai dar certo, né, sem saber se realmente a gente vai conseguir. Então, assim, eu tive muita dúvida no início, tive muito medo de não conseguir, sabe, de sair lá do meu serviço e não conseguir, né, ter outra fonte de renda aqui, mexendo com o que eu gostava. Mas, gente, quando Deus toca no coração da gente assim e não deixa a gente desistir, é um sinal de que é aquilo que a gente tem que fazer, tá? Então é isso que eu falo pra vocês, é essa dica que eu dou pra vocês aí. Independente de qual que é a área que vocês estão aí trabalhando, sabe? Se você vai e se você sente assim que Deus está colocando outra coisa no seu caminho, que você se sente melhor com aquilo, vai em frente, gente. Não tenha dúvida nem medo, sabe? De arriscar. Eu não tive medo de arriscar. E graças a Deus, né? Hoje eu vejo que, nossa, super valeu a pena. E eu amo mexer aqui com as minhas meninas. E é isso, gente. Olha, minha terra tá até um pouquinho molhada. Por quê? Porque eu misturei ela ali onde eu preparo, deixei ela e na noite anterior, na noite depois que eu mexi ela, já começou a chover e eu tirei ela dali e trouxe para estufa já debaixo de chuva. Então ela molhou um pouquinho, tá um pouco úmida, mas não tem problema, porque aqui, ó, é bom que já vai hidratando as raízes, ó, a terra tá vendo? Ela tá bem umidazinha. Mas aqui ela já vai hidratando as raizinhas. Eu não vou molhar hoje, vou esperar uns 3, 4 dias ainda para molhar. E elas já vão estar numa terrinha mais molhadinha aqui. Meu carvão também, gente, acabou de novo. Já vou ter que ir lá buscar mais carvão para deixar mais terra preparada, porque agora nessa época de muita chuva, né? É bom a gente conseguir preparar um pouco mais de terra e já deixar assim separada para trabalhar, né? Igual aqui eu tenho muita planta aqui ainda para tirar dos troncos. Então, eu tiro dos troncos e com 15 dias, vamos colocar, com 15, 20 dias que eu deixo elas aqui na bandeja, elas já têm raízes que eu já consigo replantar. Então eu tenho mais um tanto ali para tirar de tronco, gente, que primeiro eu vou plantar essas todas aqui e depois eu vou retirar as outras dos troncos, que aí a mesma bandeja que eu desocupo aqui, eu vou pôr as outras, né? Saladino. Tem muita planta nova, que é a primeira muda, que eu consegui fazer agora. Ó, essa mesma aqui, a Bulk, é uma planta linda. Primeiras 2 mudas delas, ó, que eu consegui
fazer, daquela das importadas que eu mostrei pra vocês, ó. Essa é uma das importadas. Olha que raizinha branca que ela aparece aqui quando a gente bota enraizar, tá vendo? Ela ainda, ó, está murchinha, tá vendo? Ela não está uma planta assim a ponto já de venda, claro que não, mas daqui para frente ela já vai vamos colocar com 30 dias agora que eu replantei ela aqui, eu já poderia vender, que ela já cresceu, já vai ter crescido, porque aqui agora ela já tem raízes para crescer rápido, né? Ó, aqui ela já tem raízes que vai fazer ela se hidratar e crescer rapidamente. Então essas é a Bulk. E é isso, gente. Muita coisa para fazer, muita muda para tirar. Bulk. Muita folhinha de berçário lá, gente, que eu tô precisando também já de plantar para os potinhos, porque já estão grandes no berçário. E aí, com isso, eu vou aumentando também lá o meu jardim, né, gente? Vocês sabem que eu amo lá fazer o jardim ficar com muita planta linda. Tem muita coisa para mim fazer também lá no jardim. Mesmo agora na época de chuva, eu não deixo de mexer lá no meu jardim, de plantar. Eu só não gosto de cortar, né? Fazer podas nessa hora no jardim, né? Fazer poda, tipo assim, renovar os canteiros, cortar e plantar de novo. Agora nesse período eu não faço, né? Mas eu planto plantas que têm raízes. Você pode estar plantando sim nesse período de chuva, tá? No jardim, porque a não ser que elas não estejam nada adaptadas, né? Mas se elas não estiverem adaptadas ao sol pleno e você colocá-las no sol pleno, aí eu não aconselho. Mas as minhas plantas aqui, geralmente, quando eu vou plantar lá no jardim, igual eu falei com vocês, eu deixo adaptando, às vezes uns 15 dias antes, no sol pleno lá, e já tomando a chuva. Ou às vezes eu só eu planto elas num lugar que não pega tanto sol, igual eu plantei aquelas bacias. Eu não adaptei aquelas plantas, eu já plantei direto, tirei daqui do jardim, da estufa e já plantei lá. Mas eu plantei num lugar lá no jardim que não pegasse o sol pleno de 8 horas, né? Lá elas vão tomar um sol filtrado das folhas das palmeiras que vocês viram. Então aí tá tudo certo, né? Você só não pode tirar uma planta aqui que tá no sombrite, vamos supor, tá no sombrite aqui, e deixar lá no tempo sem adaptação, no tempo no sol pleno, sem nem um pouquinho de sombra nelas. Aí, com certeza elas vão queimar. Mas eu adoro aumentar lá as plantas no jardim, gente. Sabe por quê? Porque nessa época de chuva elas se multiplicam, elas crescem muito rápido lá. Muito. Então, assim, você pode plantar uma mudinha pequenininha lá, que daqui um mês ou 2 já encheu os vasos lá do jardim. Já encheu, já multiplicou. Então, é muito bom, gente. E aqui tem mudinhas, ó, de compacta, ó, tem da Paula. A Paula é uma planta, uma gracinha, que ela tem umas folhas bem crespinhas, assim, bem ásperas. Ó, essa é a Paula. Consegui 3 mudinhas da Paula no primeiro corte que eu fiz ela. Essa Paula eu comprei até da Creuza, gente. Da Creuza Cultivando o Amor. Eu pedi pra ela mandou pra mim algumas outras e essa Paula veio junto. E eu não tinha essa planta. Essa plantinha é uma plantinha bem comum, né? Muita gente já deve ter ela aí no cultivo. É uma das primeiras, assim, das compactas que a gente via, né? Só que eu não tinha. Na verdade, eu já tive dela logo lá há 5 anos atrás, no início do meu cultivo. Mas foi uma das que eu perdi, como eu falei com vocês. E aí depois eu não tive ela de novo. E agora eu vi que a Creuza tinha lá.
falei, vou comprar de novo a Paula. E agora eu já consegui multiplicar, ó, tá vendo? Com tão pouco tempo que eu comprei. Depois, quando a gente aprende o jeito certo do cultivo, ó, a gente corta, né? A gente não tem medo de cortar, não tem medo de tirar folhinha para brotar. Aí a gente multiplica muito rápido. Coisa que há 5 anos atrás lá eu não fazia. Eu só plantava a planta, não queria mexer nela de jeito nenhum, que eu queria que ela crescesse rápido. E aí, às vezes a planta morria, eu não tinha nem um sinal de folha dela brotando, nem nada, porque eu não tinha feito isso. Então hoje, se eu perder uma matriz, eu tenho outras mudas daquela, porque eu, com certeza, assim que chega minhas plantas, eu não deixo elas sem multiplicar. Às vezes pode ser uma planta que todo mundo tá querendo muda dela, sabe? Todo mundo tá querendo, tá aquela febre daquela planta, né? Às vezes a gente tem dó de cortar, porque quer mostrar aquela planta linda, grande, né? Formada, mas o que que acontece? Assim, quando eu compro uma planta nova que chega pra mim, eu já corto assim que chega. Aí mesmo que ela atrase o crescimento da matriz, não tem problema, eu deixo ela cortada, enraizar o tempo dela que ela vai gastar para enraizar, mas eu faço, multiplico ela, corto para o tronco produzir ou para a folha brotar, né, que seja de folha, que tem umas que dá por folha, eu tiro folha, deixo brotar, ou e mesmo assim corto e multiplico o tronco para eu ter outra matriz. Primeiro, a minha sempre a intenção aqui é de fazer uma outra muda a mais para mim ter como outra matriz, segunda matriz ou às vezes terceira matriz. Para aí depois, gente, que eu for cortando com o tempo essas outras, essas demais, aí eu vou colocando para venda, tá? Porque não adianta nada eu só ter uma matriz lá, não ter feito nenhuma mudinha, ou às vezes a muda que eu fiz dela, eu já botar para venda e só ter aquela uma matriz. E se de uma hora para outra ela morrer? E aí, o que que eu faço? Eu não tenho nenhuma outra muda que eu posso ter a espécie. Aí eu vou ter que comprar de novo aquela planta. Então, gente, isso eu não faço mais. Isso eu aprendi também, sabe? Que não adianta eu ter só uma para matriz. Não adianta, eu tenho que ter 2 ou 3. Então, as primeiras mudas sempre que eu faço para mim, são para mim, porque eu preciso de ter outras matrizes, sabe? E aí, depois que eu tendo 2 ou 3, aí que eu multiplico para venda. Então, às vezes, eu mostro uma planta para vocês aqui e às vezes a pessoa já quer aquela planta, mas às vezes ela vai demorar aí um período longo para eu ter aquela muda para venda, sabe? Mas eu não me importo, sabe, gente? Então, se eu não tenho aquela, eu tenho outras naquele mês que eu vou botar para venda. Então, assim, eu não sou aquela pessoa assim, não, que eu tenho que ter aquela planta para vender, porque agora é o momento daquela planta. Não, eu penso primeiro em ter as matrizes, porque se eu não tenho a matriz, como é que eu vou fazer muda dela? Né? Então, sabe, eu não vejo por esse lado, tá, gente? Eu não vejo. Por isso que às vezes eu não vendo também os cortes de plantas que eu corto. Eu não vendo os cortes das matrizes, igual eu vejo muita gente aí que corta as matrizes todas, vende os cortes e fica só com o tronquinho. Gente, eu não faço isso, por quê? Porque não adianta depois eu ter que ir comprar de novo aquela planta, sabe? Às vezes eu vou pagar mais caro do que eu tô vendendo. Então, né? O segredo de multiplicar, eu aqui no meu cultivo, é esse. Porque como eu não compro, às vezes a pessoa que faz isso, gente, é porque ela tem facilidade de comprar plantas para vender. Aí tudo bem, né? Se a pessoa, vamos supor, todo mês compra aquela leva de plantas para vender, claro que ela vai cortar, vai fazer o corte delas e vai vender, vai ficar com os troncos, porque ela sempre vai estar comprando plantas para vender. Eu aqui, gente, as plantas que eu compro é só para matriz. Tipo assim, para eu ter uma matriz diferente. Vamos supor, tem uma tal planta que eu ainda não tenho. Eu vou lá e compro aquela planta. Aí daquela eu vou multiplicar. Entendeu como que é? Mas é assim, porque eu aqui também eu trabalho sozinha. Eu não consigo também ter
uma produção também tão maior do que eu tenho para eu ter que embalar sozinha para mandar toda semana, vamos supor, ou de 15 em 15 dias, igual eu mando, né? Como que eu vou fazer? Como que eu vou embalar 60 caixas por semana sozinha? Eu não consigo ter essa produção. Então, tipo assim, eu embalo de 15 em 15 dias, geralmente eu mando 2 vezes por mês, né? Então, de 15 em 15 dias eu consigo embalar aí umas 40 plantas por vez. Graças a Deus, esse ano, né, eu consegui vender essa quantidade eu sozinha trabalhando e deu certo, né? Mas eu confesso que mais do que isso, para mim sozinha, eu também não vou conseguir, né? Porque eu mesma aqui que tiro da terra, eu mesmo que deixo secar. Não tem ninguém para mim que vai embalar minhas plantas para mandar, que vai me ajudar a colocar nome, nem nada, porque o meu marido também tem o serviço dele, né? Ele também tem as coisas que ele precisa fazer, que, no entanto, eu até tenho que ajudar ele também. Então, por isso também que eu não compro plantas para ter aquela monte de quantidade para estar mandando para vocês, gente. Porque eu sozinha trabalhando com elas, a gente não dá conta, né? E vocês já viram lá o tanto de plantas que tem no meu jardim, né? Então o jardim demanda muito tempo, muito cuidado. Muito cuidado, muita dedicação, muito tempo. Se eu deixo às vezes de ir lá olhar o meu jardim, na semana inteira se eu fico lá sem olhar ele, eu vou lá, tem muita coisa para mim fazer. Chego lá, tem muita planta que eu preciso de replantar, algumas de cortar, algumas de botar inseticida porque tá com praga, sabe? Então, se eu deixo assim abandonado para fazer outra coisa, eu não posso, né? Porque dá muito trabalho o jardim também, você manter ele bonito, né? E aí a grama cresce demais, aí mato demais para você tirar. É muita coisa, né? Vocês aí que mexem com planta, vocês sabem o que eu tô falando. Mas é isso, a gente vai fazendo tudo que a gente consegue fazer, tá? À medida do tempo que a gente consegue ter e fazer, né? E aí, gente, como é que tá aí na cidade de vocês? Tem chovido muito também? Tá uma chuvinha mansa, abençoada? Aqui, graças a Deus, gente, tá uma benção. As chuvas têm vindo bem tranquila. O café, gente, o café esses dias atrás estava tudo de flor. Branquinho de flor. Hoje, gente, eu passei ontem lá na beiradinha no café e olhei, gente, o tanto de café que já tem. Ó, parecia que foi ontem que deu as flores, agora já está lá, ó, todos os carocinhos de café já tá lá no pé, você já vê assim aquela quantidade que vingou, né? Mas por quê? Por causa das chuvas, né, gente? Que bênção que é a chuva pra gente aqui. A gente depende demais aqui de tudo que a gente faz aqui na roça, é das chuvas, né? Sem a chuva, nada a gente consegue fazer, gente. E é isso, ó. Daqui a pouquinho eu já vou mostrar tudo pra vocês que eu já plantei. Então é isso, gente. Olha, eu vou mostrar pra vocês aqui que por enquanto, tanto que deu, né? Olha só, que tanto que deu de mudinhas que eu já replantei. Ainda faltou esse restante na bandeja, porque agora eu tenho que furar mais vasos, gente. Os meus vasos que eu reaproveitei acabaram do pote 11 e agora eu tenho que ir lá e furar mais vasinho novo, né? Desses aqui que eu tenho guardado novo, tem que ir furar. Esse aqui foi tudo reaproveitado de mudas que foram vendidas, né? A gente vai vendendo muda, desenvasando planta e aí vai sobrando os vasinhos. Então a gente já vai, aproveita todos novamente. Porém agora, como eu não tenho planta para mandar esse mês, né? Então, com isso, eu preciso de furar mais vaso. Então, a gente vai furar e acabar de plantar. Mas, para vocês verem, olha o tanto de espaço que ocupa quando a gente planta no vaso 11 já. Quando a gente já planta no pote 11. Então, você imagina, se essas mudas aqui, quando eu tirei elas do tronco, vamos colocar 30 dias atrás, se eu já tivesse colocado elas todas enraizar aqui, olha já o espaço que elas já teriam me tomado aqui na estufa, sendo que elas ficaram em 4
bandejas dessas só, todas juntinhas. Então, pra vocês verem, ocupa menos espaço, elas enraizam muito mais rápido. Aqui você pode plantar elas, ó, tudo bem juntinha uma da outra mesmo. Porém, enraizou, gente, aí já tá na hora de tirar, tá? Você não pode deixar a planta crescer aqui na bandeja, não. Porque senão ela vai estiolar, tá vendo? As do meio pega menos sol, acaba que fica um pouco estiolada. Então, vocês precisam, sim, deixar enraizar na bandeja. Enraizou, vocês viram que você pega assim na planta e ela já tá firminha? Pronto, já tá na hora de passar pro pote, tá? Então, essa dica que eu dou para vocês aí, somente para vocês não deixarem a planta crescer muito aqui na bandeja, que senão elas ficam estioladas. Mas aí, fora isso, gente, ó, é um adianto, tá? Porque ocupa menos espaço, elas enraizam mais rápido e depois aqui, ó, é só alegria. Aqui elas só vão crescendo, ó, estão vendo? Estão plantadinhas, né? Aqui com a segunda rega que eu fizer nelas aqui, ó, elas já estão totalmente presas na terra, as raizinhas, né? E com isso, aí elas só vão crescendo rapidamente. Tá bom, gente? Então o vídeo para vocês hoje foi esse, com essa dica aí que eu dei para vocês, que para mim deu super certo, mas aí no cultivo de vocês, vocês fazem como vocês acharem melhor, tá? Assim, o que eu vou mudando aqui, o que eu vou fazendo, eu gosto sempre de estar mostrando para vocês, porque alguma dica e outra vocês podem acabar pegando, né, e ser útil aí no cultivo de vocês também, tá? Então, gente, fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.